jovens, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Sentar ao Jovem. E nós estamos hoje com um convidado muito especial. Mas antes, eu gostaria de me apresentar, né? Eu sou a Júlia. Eu sou a Camila. E esse é o Fabrício. Muito prazer, eu sou o Fabrício, eu tenho 25 anos, sou de Campinas e tenho 1 ano de membro. Então, Fabrício, nós estamos muito gratas por ter você aqui hoje conosco. Você está feliz de estar aqui também? Com certeza. Muito bem. Nós realmente sentimos muito o espírito já, né, nas nossas conversas de preparação para esse podcast. E nós queremos saber um pouquinho, antes de conversar sobre a missão em si, né, como que você conheceu a Igreja de Jesus Cristo? Bom, eu conheci a igreja tem em torno de 13 anos. Meu pai, ele conheceu por meio dos missionários. Então, começamos a frequentar uns domingos. E meu pai acabou escutando umas coisas que ele não gostou. E por conta de nós sermos adolescentes, eu e meu irmão, meu pai acabou parando de ir para a igreja e, consequentemente, nós paramos também. Então, depois disso, passei um tempo sem ir para a igreja, estudando, trabalhando. Em torno de uns 3 anos para cá, eu senti muita vontade de ter algum lugar para chamar de casa. Um lugar para eu me sentir completo. E a partir disso, então, eu comecei a frequentar vários lugares religiosos. Centro de Umbanda, centro espíritas, evangélicos, católicos. E nisso eu dou aula de Kung Fu. E uma amiga que treinava Kung Fu com a gente me convidou para participar de umas aulas de Taekwondo, que é um projeto beneficente que a gente tem lá na ala, tem uns 8 anos. E nisso eu comecei a frequentar as aulas de Taekwondo. Ou seja, as aulas de Taekwondo eram na igreja? Isso. Ah, tá. E nisso daí eu fui e senti a vontade de ir num domingo pra conhecer a igreja. E ela foi e comentou sobre a igreja. Eu expliquei que eu já conhecia de uns anos atrás. E fui no domingo. Legal. Nisso era um domingo e foi um casal discursante, o casal presidente da FSY do ano passado. E enquanto ele falava sobre a missão dele, quando eu enxergava lá pro púlpito, a parte de onde a gente estava sentado estava toda escura. E a parte atrás de onde ele falava brilhava muito. Mas, tipo, não era um brilho comum, que é Um brilho a luz humano, daqui. né? Das criações humanas. Sim. Aí, a partir desse momento, eu falei assim, eu acho que eu encontrei o meu lugar. E a partir daí, eu comecei a ter as aulas com os missionários. E em torno de 2 semanas depois, eu me batizei. Foi bem rápido, né? Foi Sim. tipo Um eleito. o eleito, né? O escolhido. Foi um processo que demorou pra você reencontrar a igreja de novo, né? Durante a sua adolescência, mas quando você reencontrou, era como se o Senhor literalmente tivesse colocado tudo no seu caminho, né? Pra você conhecer a igreja. Como que foi o seu processo de adolescente, que você ia pra igreja com o seu pai e com o seu irmão, e você parou de ir e depois conheceu a igreja? Como que você acha que o Senhor preparou você durante a sua adolescência para se batizar agora? Bom, na época de adolescente, a gente adolescente só quer curtir a vida, aproveitar um pouquinho. E então não me importava muito em relação a isso. No decorrer dos anos, a gente vai amadurecendo, passa pelas coisas da vida. E creio que a partir de um certo momento, umas certas coisas que aconteceram na minha vida, algumas coisas ruins, das quais eu não me agrado muito, mas a partir desse momento eu senti que eu devia procurar alguma coisa para falar, alguém para conversar, para que conseguisse me entender. E até que eu encontrei a igreja, eu senti que era o lugar certo para mim. Senti que era um lugar que eu seria aceito, que eu teria alguém
pra me consolar, alguém pra eu conversar, Uhum. que realmente eu me sentisse, eu tivesse um melhor amigo. Que legal. E o que te faz permanecer firme na igreja? Todos os domingos está ali, indo pra capela, participar das atividades dos jovens. Bom, além do Espírito, Uhum. que sempre nos acompanha e sentir estar lá, renovar os convênios, conversar com os meus amigos também, A amizade é muito importante, Sim. né, dentro da igreja. muito, mas muito importante. Eu posso falar nesse 1 ano que eu tenho de membro, eu conheço muita gente já. Eu já consegui fazer diversos amigos. Testifico, é. E alguns deles eu posso falar que são verdadeiros amigos. Uhum. Então, essa é uma das coisas que te ajuda a permanecer firme, né, e constante. Sim, com certeza. Muito obrigada por compartilhar. Enquanto ele falava, sabe o que eu lembrei? Daquela parábola do filho pródigo, que depois que o filho foi e se arrependeu, no resumo de tudo, ele estava lá, arrependido, querendo voltar, e o pai estava aguardando. Eu acredito que o Pai Celestial tenha sentido o mesmo quando você decidiu procurar ou se reencontrar, encontrar algo para chamar de casa, né? E encontrou a Igreja de Cristo. E provavelmente nesse processo, né, de conversão, de 1 ano que você é membro da igreja, você com certeza abriu mão de muitas coisas. Conta pra gente como foi o seu processo de conversão, os milagres que você já vivenciou, que você pode falar, estou convertido um pouco mais nisso no seu dia a dia. No meu caso, antes de me batizar, tinha falando sobre parar as bebidas, sobre o uso de fumo. Sobre a palavra de sabedoria, no Exatamente, geral. sobre a né? palavra de sabedoria em termos geral. Eu acho que alguma das coisas que eu até inclusive zoava bastante com os elders era sobre o café. O café eu acho que era o que pegava mais a Ponto princípio. fraco, né? Uhum. Porque eu bebia quando eu era fora da vida da igreja. Uhum. E só que não era uma coisa que me fazia tanta necessidade de beber. Eu bebia mais quando tinha as outras pessoas que bebiam Mas pelo junto. social ali, Exatamente. né? Uhum. Então, a parte de parar de beber foi um processo até que tranquilo. Já mais a parte do café em si que foi uma certa dificuldade. Mas eu troquei pelo achocolatado e foi E tá tudo tranquilo. certo. É até mais gostoso, né? Foi uma boa substituição. E como que você sente, Fabrício, que fazer essas pequenas mudanças na sua vida, como por exemplo, substituir o café pelo achocolatado, entre outras coisas que você precisou mudar e desenvolver novos hábitos, como que você acredita que isso tem te aproximado mais de Deus durante esse seu processo de conversão? Bom, eu sinto que no caso, através dessas pequenas mudanças, Deus ele se alegra da gente. Uhum. Isso de um termo geral. Quando não é à toa que ele nos pede pra gente tentar ser 1% melhor a cada dia. Então, de pequenas em pequenas mudanças, Deus ele se agrada muito de nós. Tem um discurso que fala sobre as coisas pequenas e simples do Russell Ballard, em abril de 1990, que ele comenta sobre a alma que estava ensinando pro filho Lamã. E daí ele comenta, tipo, eis que te digo que por meio das pequenas mudanças e simples que as grandes se realizarão. E os pequenos meios muitas vezes confundem os sábios. Uhum. Então, a partir das pequenas mudanças que nós conseguimos fazer, por mais que sejam simples, Deus se agrada. Uhum. E ele fica muito contente com a gente. Nós conseguimos sentir que ele se achega mais, que conseguimos se achegar mais a eles. Com certeza. Muito obrigada por compartilhar, Fabrício. Eu gosto muito dessa escritura, né? De que por meio das coisas pequenas e simples, as grandes são realizadas. Isso me fez lembrar uma frase que eu escutei uma vez de algum líder. Eu sou péssima em lembrar quem falou e qual conferência foi. Mas eu acho que foi o presidente Russell Nelson que ele compartilhou que o Senhor, ele não nos pede perfeição, mas ele ama o esforço. Então ele ama quando os seus filhos estão se esforçando constantemente para ser melhores.
para se converter mais, para desenvolver novos hábitos. E isso, para mim, ter esse conhecimento é muito sagrado, sabe? De que eu posso ser melhor cada dia, graças ao conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. E saber que Deus, ele vai me ajudar durante esse processo. Exatamente. Uma vez, na missão, eu ouvi uma irmã, que era recém-conversa também, um pouco mais jovem, e ela falava que era muito difícil para ela escutar ou perseverar até o fim, porque ela não compreendia. Como é que eu vou guardar todos os mandamentos para perseverar até o fim? E aí, tempos depois, ela se tornou uma missionária e ela aprendeu que perseverar até o fim é você, por exemplo, hoje eu consegui cumprir a palavra de sabedoria com exatidão, que vai além daquelas 5 coisas, né? Não tomar café, não beber, uso de drogas, tudo que nós sabemos. Mas quando ela conseguia se alimentar melhor, porque ela tinha problemas com a alimentação, ela conseguia naquele momento ser perfeita com aquilo. E assim com os outros mandamentos, né? Então ela aprendeu que perseverar até o fim é um dia de cada vez, né? Como aquela escritura do livro de Mórmon. Linha sobre linha, preceito sobre preceito. Então é um dia de cada vez, a gente não vai alcançar tudo da noite pro dia. Exatamente. E é muito importante reconhecer isso, né? Mas, Fabrício, você comentou que você teve seu processo de conversão, você ainda está nesse processo de continuar se convertendo. Todos nós estamos. Toda a nossa vida nós vamos nos converter um pouco mais cada dia. Mas, como que foi para você reconhecer, por exemplo, durante esse processo, que você queria servir uma missão? Porque esse é o tema do nosso podcast hoje, né? Sua preparação para a missão. Como que foi para você reconhecer que, não, tá bom, eu preciso ir? Em relação a isso, demorou um pouco. Demorou uns... A princípio, quando eu me batizei, eu estava trabalhando na época numa empresa de logística. E eu comentei com o meu coordenador na época, que eu tinha me batizado na igreja. E ele até ironizou, ele falou assim, quando você for pra missão, traz um americano pra ficar no seu lugar. Aí eu falei assim, você acha? Pra missão? E não queria, né? Não vou de jeito nenhum. Então, após isso, umas semanas após, começou as aulas do instituto. Essa minha amiga que me apresentou à igreja, ela tem uma irmã dela, que inclusive agora está servindo a missão. E elas começaram a me explicar sobre a missão. Algumas coisinhas das quais elas já sabiam. Tiraram suas dúvidas, né? Uhum. E então, fui para casa. E no domingo seguinte, teria uma formatura do Seminário Instituto, em Sumaré. E o meu bispo me convidou, junto com outro rapaz que também estava se preparando para a missão. E a conversa do dia anterior me gerou mais algumas outras dúvidas, das quais no caminho até a formatura eu fui tirando, em relação ao período que eu ia ficar lá na missão, se eu teria algum lugar para ficar, se eu não me adaptasse, eu poderia retornar. Então, consegui sanar algumas dessas dúvidas e passamos a formatura, voltei para casa. Nisso comecei a mexer no Instagram e descendo feed lá, me veio um vídeo falando sobre o medo, que inclusive era uma das coisas que eu sentia. Por conta que eu estava há 5 anos quase nessa empresa de logística. Uma boa empresa, né? Era uma boa empresa, já tinha uma estabilidade ali, né? Sim. E deixar 5 anos de empresa para servir uma missão. Se você for pensar de forma racional, isso parece muito louco, né? Largar Sim. tudo, né? Isso. Uhum. Muito irracional seria. Então, nisso, cheguei em casa e eu vi esse vídeo sobre o medo. Que o medo, normalmente, ele nos impede de fazer muitas coisas. E, às vezes, parte dessas coisas são coisas que podem mudar drasticamente a nossa vida. Sim. Muito bem. Então, nesse vídeo eu falava assim, se você tem medo, independente da situação, vá com medo mesmo. No caso, vá com fé mesmo, né? No caso, vá com fé. Mas, então essa foi a mudada de chave que fez eu ter noção que eu deveria servir a uma missão. Legal. E a partir daí, que foi que eu comecei a minha Começou preparação. a se preparar.
Você se batizou com quantos anos? Com 24. E agora você tem 25. Isso. Então você vai servir missão com 25 anos, que legal. Eu não sei se todos vocês sabem, jovem, mas existem idades limites para servir missão, né? Os rapazes é de 18 a 25, antes de completar 25 anos, de completar 26 anos. E as mulheres de 19 a 29 anos de idade. Então, ele vai servir no tempo certo, preparado para ele. A gente está muito animado por isso. Enquanto você falava sobre o medo, eu tenho uma das minhas escrituras favoritas que fala sobre o medo. Tá lá em Moroni 8,16, né? É quando o Moroni ele tá compartilhando. Ele comenta que ele ficou chateado com o pessoal que ele estava ensinando. Eles estavam distorcendo, né, o caminho do Senhor. E ele fala: eis que falo ousadamente, tendo a autoridade de Deus, e não temo o que o homem possa fazer, porque o amor perfeito lança fora todo medo. Então, o amor perfeito de Deus por você, né, e o desejo que ele tem do seu progresso espiritual e para ajudar outras pessoas, vai lançar fora todo esse medo que você tem. É uma promessa e algo que eu vivi, sabe? Eu tinha muito medo de ser missionária, mas eu sei que eu desenvolvi muito amor no lugar do medo, sabe? Tanto por Deus, por Jesus Cristo, quanto pela obra e pelas pessoas. E é uma transformação, assim, maravilhosa. Você vai em um Fabrício e vai voltar outro completamente diferente, de verdade. Exatamente. Tem uma citação que fala que o medo e a fé, elas não podem ocupar o mesmo espaço, né? Temos que escolher. E que bom que você escolheu a sua fé. Uhum. E como a Julie falou, você vai realmente crescer nesse tempo. E estávamos até conversando anteriormente que nós crescemos em um curto espaço de tempo muito pequeno, né? Parece que tudo que a gente vive em 18 meses e 2 anos, acho que as pessoas lá fora precisariam de uma vida toda. Porque a gente está ali 24 horas doando o nosso tempo, os nossos talentos para outras pessoas. Então isso nos ajuda a crescer. Exato, literalmente vivendo um pouquinho como Jesus Cristo viveu, né? Bem pouquinho, porque ele viveu de uma forma muito mais intensa, né? Com Tudo certeza. isso. Beleza, muito bom. Muito obrigada, Camila, também. E eu queria saber de você como que o seu pai e o seu irmão, né, lidaram com essa situação, porque eles não são membros da igreja. E como que eles reagiram quando você falou: ei, eu vou ser um missionário? O meu irmão, ele reagiu de uma maneira muito tranquila. Ele comentou, inclusive eu falei assim: cara, você quer ir? Vai. Só vai. Simples. Já o meu pai, ele já, por conta de ele ser um pouco mais apegado também, ele comentou, já bateu a mão na cabeça, já falou assim: Senhor, tira a ideia da cabeça desse menino. Uhum. Aí eu comentei com meu pai, falei assim: pai, o senhor está desejando para que Deus deixe que a gente não faça algo que ele deseja que a gente vai? Uhum. Eu não sei se conseguiu entender. Fez sentido. Uhum. Mas aí, com o tempo, ele foi aceitando isso, até porque é uma coisa que eu já tomei decisão, não tem mais volta. Uhum. Então, querendo ou não, ele teria que aceitar. Mas, graças a Deus, ele compreende, ele entende sobre isso. E, inclusive, ele está um pouco preocupado por conta de umas certas situações que ele viu recentemente. Que eu desejo muito servir na África. Uhum. Posso ser que eu não vá? Posso ser que eu vá também. Mas... Tudo depende da revelação do Senhor, né? Aonde Exatamente. malhares irei, né? Mas ele viu recentemente que um rapaz, ele teve uma certa ocorrência lá na África. Uhum. Então, ele falou assim: tomara que sirva, mas tomara que não sirva na África, porque... Ele tá começando a aceitar, mas não então quer que ele você está vá pra África. aceitando. Eu acho que é mais essa insegurança, né, que os pais sentem. Imagina, você cria um filho a vida toda e aí você vai mandar ele para um lugar que você não faz ideia de como é o povo, o que pode acontecer ou não. Mas se você é o pai do Fabrício e tá ouvindo esse podcast, ele vai ficar bem. Nós estamos bem. Tá tudo bem, né? Mas é um medo realmente comum e normal. A gente não pode diminuir a dor dos nossos pais também. Mas eu fico muito feliz que ele esteja te apoiando de alguma forma agora, né? E que pouco a pouco ele vai entender o propósito do porquê você tá indo para uma missão, né? Porque não é sobre você.
é sobre o que o Senhor espera que você faça com os outros filhos dele, né? Nós, o ser humano, no geral, tem a tendência a ser muito egoísta e não compartilhar as coisas boas da vida. Mas eu acredito que o Evangelho é algo que nós temos de tão valioso que é muito triste se a gente não compartilhar com o próximo. Né? As pessoas, elas precisam conhecer mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo e sobre ele. E eu quero saber como está sendo o seu processo de preparação para a missão. E agora é a parte que os jovens têm muita dúvida, né? Como que começa essa preparação de enviar o chamado missionário e tudo isso? Então, qual que é a primeira coisa que o jovem precisa fazer quando quer servir uma missão? Bom, primeiramente, conversar com o seu bispo, né? Claro. Uhum. Já que... Procure seu jovem, querido bispo. Querido jovem. Não, procure o seu bispo, querido jovem. Nossa, zero. Procure o seu bispo, querido jovem. Porque se não for através do bispo, aí já verdade. não consegue dar seguimento para as outras coisas. Uhum. Mas uma coisa que o bispo Ladário ele fez, ele pegou um domingo específico, juntou os ex-missionários. No caso não são ex, porque sempre vai ser missionário. Os retornados. Os missionários retornados. Os retornados. E ajudaram os que estão preparando para a missão para preencher o chamado de cada um. Ah, que legal. Então, os jovens que já tinham retornado ajudaram vocês. Uhum. Que legal, gostei. Legal, uma boa ideia, né? Mas aí nisso começou a preencher o chamado. Uhum. Em grande parte das coisas são artigos pessoais, são nome, nacionalidade, nome de pai, mãe, são umas Sua coisas... idade, Sua né? idade, nacionalidade, se no caso do homem se já passou pelo período do exército. Ah, claro. Eu tenho uma dúvida, na verdade, sobre os elders. Vocês precisam servir exército antes de ir pra missão? Ou ser dispensado? Isso. Precisam da carteirinha Sim de ou sim, dispensa. né? Precisa não da pode. reservista, Ah, ok. E você foi dispensado? sim. Ah, legal. Como que faz para um jovem conseguir a dispensa? Ou, tipo, como que é esse processo, sabe? Bom, no caso, tem certas etapas no período do exército. Aham. Se eu não me engano, são até 6. Pelo Tá. menos eu passei até a 5ª. Eu queria servir na época. E após isso, caso a pessoa não seja listada, ela recebe uma reservista, que no caso ela é dispensada do período de 1 ano. Caso a pessoa é alistada, ela fica 1 ano, que é o período obrigatório. E aí ela pode escolher se ela vai seguir ou Isso, não. após esse 1 ano concluído, ela pode escolher se ela pode servir ainda a carreira militar ou não. Aí nisso ela vai até 8 anos. Tá, então isso é muito importante para os homens, rapazes, saberem disso, né? Que vocês precisam fazer esse processo. O meu primo, ele fez quando ele tinha 18 anos mesmo e ele precisou servir 1 ano de exército obrigatoriamente. O que não foi de tudo ruim, porque o exército ensinou muito ele, Acabou né? ajudando na missão. Auxilia bastante. Auxilia muito e agora ele está seguindo uma missão. Mas existe a forma de você ser dispensado também, então é interessante saber sobre isso, né? É uma das etapas para os rapazes. As moças é um pouco mais tranquilo em relação a isso. Exatamente. Muito bom. E o que mais que você precisou fazer? Aí pós essa etapa de preencher com informações pessoais, no caso, parte dessas informações pessoais, você coloca se você tem algum chamado da Na igreja, sua na sua aula, Informações da igreja. informações da igreja, Eu acho que é informações Informa- eclesiásticas. Isso, é. Não é alguma coisa assim? exatamente. Aham. Informações também, caso você já trabalhou com alguma coisa. Aham. E pós você ter preenchido essa parte pessoal, aí vai para a parte dos exames. São muitos exames médicos, jovens, já adiantamos isso pra vocês. Foi difícil essa parte? No meu caso, por conta de já ter 25 anos, já foi um pouco mais tranquilo. Uhum. Por conta da parte dentária. Por conta da parte dentária e tudo mais. Uhum. Eu acredito que a parte odontológica é a mais difícil, né? Porque tem gente que precisa tirar extrair o siso, Deixar de usar aparelho e tal. demora mais. Uhum. Na verdade, eu não sei se com você foi assim, mas comigo foi. O meu presidente da estaca na época, ele falou, olha, você precisa fazer esses exames, então eu vou te indicar para um médico que é membro da igreja, ele vai fazer os seus exames e ele já sabe que é para missão.
Então ele vai responder os seus exames todos muito mais rápido que um médico comum. Que não entende esse processo. Que não entende esse processo. Então pra mim foi muito tranquilo. Os meus resultados chegaram em uma semana. Pra você foi assim também? Como foi esse processo? Para mim foi rápido também, só que por conta das pessoas que faziam os exames, elas já estarem aposentadas, então não era possível fazer. Então eu tive que fazer por a parte, por um particular. Mas levou em torno de uma semana também. Foi bem tranquilo. Você pagou pelos exames? Isso. Tá. Isso é uma coisa, né? Você precisa se preparar financeiramente também pra fazer os exames, tá? É verdade. Então tem essa opção, né? Tem um membro que é da área da saúde ou particular e precisa se preparar financeiramente. E quais são os exames que precisam fazer? Eu sei que tem que revisar o dente, principalmente o siso, né? Se precisa tirar, mas o que precisa fazer? Normalmente você faz um raio-x da caixa torácica para ver se não tem nenhum tipo de problema. Exames de sangue e de urina. Além do exame odontológico para ver se não é necessária a retirada de incisos. Ou extrair algum outro dente. Legal. Ou por conta do aparelho. E é importante também tirar o aparelho, porque a missão não paga a manutenção do aparelho. E muitas vezes não tem o lugar que você serve, às vezes, não tem um local adequado para manter o seu aparelho. Então é recomendado que os missionários não usem aparelho durante o período que estão servindo como missionários, né? Inclusive eu conheço 2 pessoas que os chamados retornaram várias vezes e ninguém entendia por que estava retornando. No fim era porque na foto do chamado missionário eles estavam usando aparelho. E era uma Aí foto deixaram de antiga? trocar. Então é importante, né? Saber esses pequenos detalhes. Com certeza. Tem a parte de saúde emocional também que eles perguntam, né? Sim. Compartilha um pouco com a gente como é. Agora eu não vou conseguir lembrar de tudo Todos os exatamente. detalhes. Mas ele pergunta se você tem algum tipo... se você tem TDAH, se você já passou por algum período emocional mais traumático. Você tem depressão, ansiedade. algo assim. São alguns dos pontos. Se tem algum tipo de problema nasal, entre outras coisas. Ou algum problema físico mesmo, Exatamente. né? Alguma cirurgia no joelho, na coluna, alguma Que coisa daí assim. possa impedir. Às vezes o seu chamado pode voltar, porque você não vai servir uma missão, você não pode pelo seu problema físico. Mas hoje em dia é muito mais tranquilo, porque tem muitos missionários que são diretamente designados para uma missão de serviço e não de proselitismo, né? E eu acho isso muito legal também. Perfeito, eu gostei. Tem mais algum processo nessa parte de preencher, de saúde? Se eu não me engano, não. Não. Aí após isso, você feitos todos os exames, você entrega para o seu bispo, ele vai escanear todo esse material, você, no chamado missionário, conclui lá No portal missionário, conclui que você enviou todos os arquivos, porque senão o seu bispo não vai conseguir fazer. Eu passei por isso. Então concluam. Conclui lá, aí o seu bispo, através da preparação do chamado, vai conseguir enviar para a estaca. E após isso, daí tem uma entrevista com o bispo. Ele vai fazer todas as perguntas para ver se você tem o porte realmente como missionário, se você está seguindo todas as práticas corretas para ser um missionário realmente. Porque lá, quando você está na missão, tem que ser tudo certinho. Eu lembrei de uma coisa também, não sei se mudou atualmente, tá? Mas quando eu preenchi o meu chamado, tinha uma parte que perguntava se eu falava outro idioma. Eu lembro que eu coloquei espanhol, eu coloquei inglês, eu não falava espanhol na época. E aí eu fiz uma entrevista com o meu presidente de estaca, de dignidade mesmo, pra ele saber se eu tava pronta pra servir missão. Mas ele fez uma entrevista em inglês comigo também. Foi engraçado. Eu descobri que eu não falava inglês também como eu imaginava. Mas aí a gente fez essa entrevista, tem isso também, né? Tem isso. E pergunta... Tem essas partes que perguntam sobre o idioma também. Aí você coloca a classificação lá do que você consegue falar. Do nível, né? Do seu nível do idioma que você selecionou. E se você quer fazer uma entrevista de até
10, 15 minutos para saber sua oratória Uhum. em relação a isso. Uma coisa que eu lembrei, que quando eu preenchi o meu chamado, o que perguntava lá era sobre a parte financeira. Ah, eu ia falar sobre isso também. Isso, o valor que você pode... Auxiliar. Isso, exatamente. Eu não sei quanto que é o custo da missão agora no total, mas como missionários a gente paga para estar ali. É um serviço, não é voluntário, a gente paga para estar ali para arcar com os custos, né, de moradia, alimentação e tal. Então você preencheu essa parte também, certo? Sim. E aí tem a opção de você escolher você pagar integral, tem a parte que você escolhe que você paga a metade, ou você paga o valor que você pode pagar, e a ala, com o fundo missionário da ala, auxilia esse jovem que está na missão, é isso? Isso aí. Ainda funciona dessa forma, né? Legal. É interessante saber disso porque às vezes a gente tem o desejo de servir missão, talvez um jovem que esteja assistindo esse podcast tenha o desejo, mas não tem uma condição financeira. Então, se você tem o desejo e você talvez não tenha uma condição financeira, você pode servir uma missão. Isso não vai te impedir. Exatamente. E se você é um membro e tem condição financeira, ajude no fundo missionário da sua ala. Doa, sei lá, R$50 por mês no fundo missionário da sua ala, porque você pode estar ajudando um jovem que sonha em ser missionário e não tem a condição de pagar a própria missão agora. Isso é muito importante, né? Porque nós estamos aqui para ajudar a coligar Israel de todas as formas. E se nós não somos missionários como a plaqueta agora, nós podemos incentivar a obra de outras maneiras, né? Beleza, eu acho que é isso então. Tem preencher o chamado, a parte pessoal, dos exames, financeira e a parte do idioma. Tem mais alguma coisa no chamado? Não, é só isso. Se eu não me engano, é isso. Aí você envia o seu chamado, faz a entrevista com o bispo. Faz entrevista com o bispo. Pós isso, tem entrevista com a estaca para confirmar, para fazer essas mesmas perguntas, para realmente confirmar se você está seguindo todas as regras, se você está seguindo os mandamentos, para saber se você realmente vai ser um missionário íntegro. Legal. Muito bem. E depois só apertar o botãozinho de enter e enviar. Exatamente. Aí o chamado vai lá pra onde ele vai? Passa por São Paulo primeiro? Passa por... Pelo que me disseram, Pelo que eu sei. pelo que eu fiquei sabendo, passa por São Paulo. De São Paulo vai para Utah, né? Salt Lake. Legal. Sim. Aí os missionários, eles são designados a região onde eles vão servir e o tipo de missão que eles vão servir por revelação, né? A gente não pode mandar no chamado escrito, eu quero servir na África, ou eu quero servir lá no Chile. A gente não pode fazer isso, né? Mas o Senhor, Ele sabe exatamente qual é a missão que aquele jovem precisa servir. É incrível. É verdade. Eu, particularmente, quando eu recebi o meu chamado, eu queria muito servir no Brasil. Ou em inglês. Eu não gostava de espanhol, gente. Eu abominava o espanhol. Eu me arrependi, tá? E aí, quando chegou o meu chamado, tava lá, Argentina, Buenos Aires Sul. Eu fiquei muito chocada, porque eu fiquei tipo, Senhor, eu não quero servir em espanhol. Mas quando eu cheguei na minha missão, eu entendi que aquele lugar era onde eu deveria estar, sabe? E eu aprendi realmente tudo que eu precisava aprender ali. Então, talvez isso seja um receio dos jovens que, tipo, eu fui chamado para servir, mas eu fui chamado para servir no mesmo país. Muita gente não quer servir no mesmo país, né? Ou eu fui chamado para servir e vou servir em uma missão que não fala o idioma que eu quero falar. E os jovens se frustram e às vezes nem chegam aí para a missão por causa da designação que recebeu. Mas isso é uma revelação do Senhor. O Senhor sabe que você deve estar naquele lugar. Então, se permita aprender o que o Senhor espera que você aprenda ali. Exatamente. Uma amiga minha uma vez compartilhou comigo que cada jovem tem a missão que precisa. Então, eu precisava da missão Brasil-Florianópolis, com certeza. E a Julie precisava de Buenos Aires. Buenos Aires Sul. Buenos Aires Sul. Então, provavelmente você vai, com certeza, ir para a missão que você precisa. Porque lá você vai encontrar as pessoas que, antes dessa vida, você prometeu compartilhar o Evangelho. A gente só não lembra disso, mas a gente prometeu. Uma coisa interessante que você comentou, que não só nós precisamos ir para o lugar da missão, mas como essas pessoas também precisam da gente. Das suas experiências, das suas vivências, Do com seu certeza. testemunho.
Uma outra coisa interessante também, eu estava ouvindo no caminho para cá mais cedo no discurso do Russell Ballard sobre a melhor de todas as gerações dos jovens adultos. Uma parte do discurso, ele comenta que antigamente, quando era para escolher um missionário, ia uma autoridade geral para fazer entrevista pessoalmente com a pessoa. Com um jovem, E hoje em dia, foi agora separado pelo bispo e pelo presidente de estaca. Mas aí lá ele explicou que a tecnologia auxiliou muito. Ele diz que aparece a foto do jovem e a foto do jovem com as descrições dele e as respostas que ele falou. E através disso, aí vem a revelação dos líderes. Então, uma coisa muito interessante, uma coisa que a tecnologia veio ajudar a encarecer muito a gente. E já pensou que sua foto vai ser vista por um apóstolo do Senhor? Então... Doido pensar nisso, né? Poderoso. Muito doido. E que realmente é o que a gente precisa, né? Eu gosto muito disso. E aí depois a gente envia o chamado, aí quando o chamado chega, a gente já sabe onde a gente vai servir, né? E você sabe o que acontece depois disso? Depois disso eu soube que tem mais algumas outras coisas que a gente tem que preencher. Em relação... Não finaliza só assim que a gente enviou o chamado. A partir do momento que a gente recebe o chamado de volta, nós temos mais outras coisas para preencher. Eu ainda não recebi o meu, então eu não posso falar com descrever tanta autoridade. o que aconteceu. Eu tô esperando ainda. Muito bom. Aí você vai receber sua designação. Se você vai servir em outro idioma, por exemplo, você tem uma coisa no CTM, que é o Centro de Treinamento Missionário, que se chama pré-CTM. Que você começa a aprender o idioma algumas semanas antes de começar o seu CTM de fato. E esse pré-CTM é novo? É novo, ele começou acho que ano passado ou ano retrasado a ser aplicado. E é bem legal, que aí os jovens já chegam com mais ânimo para aprender o idioma da missão. E aí você faz o período de CTM. Se você for servir no Brasil, você faz 3 semanas de CTM. Se você vai servir em um país hispânico, você faz 4 semanas de CTM. E se você vai servir em um país que fala inglês, que fala inglês ou italiano, se eu não me engano, você fica 6 semanas. E parece que se é francês ou japonês, você fica 9 semanas. Então depende muito de onde você vai servir, o seu tempo de CTM. E daí de CTM, tchau pro campo. E aí é a missão, né? Missão é missão. Mas é muito legal, né, saber esse processo. São pequenos detalhes, mas tudo começa com o seu desejo e com você contando esse desejo para o seu bispo. Porque o seu bispo ele tem a chave e a autoridade para te auxiliar nesse processo. E ele precisa fazer isso. Então não tenham medo de procurar o bispo de vocês. Exatamente. O bispo é muito mais que o juiz de Israel. Ele é realmente o nosso melhor amigo. É um pai. É um paizão, né? É o pai da ala. E bom, tem uma citação muito legal que eu li em um discurso hoje de manhã do elder Denelson Silva. Ele diz o seguinte: por favor, rapazes, não adiem sua preparação para servir o Senhor como missionários. Ao se depararem com situações que possam fazer com que a decisão de servir uma missão se torne difícil, tais como abandonar os estudos por um tempo, deixar a namorada sem garantia alguma de que voltarão a namorá-la, ou até mesmo largar o emprego, lembrem-se do exemplo do Salvador. Durante seu ministério, ele também enfrentou dificuldades, incluindo críticas, perseguição e, por fim, a amarga taça do sacrifício expiatório. Mesmo assim, em todas as circunstâncias, ele buscou fazer a vontade do Pai e dar glória a Ele. E aí ele ainda fala para as moças: moças, vocês são muito bem-vindas, se assim desejarem, ao trabalho na vinha do Senhor. E ao se prepararem para servir como missionárias de tempo integral, não estarão isentas do mesmo desafio. E por fim ele fala: para todos os que decidirem servir ao Senhor, prometo a vocês que os 24 ou 18 meses de serviço vão passar no campo missionário, da mesma maneira que passariam se vocês ficassem em seu local de moradia. Mas as oportunidades que aguardam os rapazes e as moças dignos desta igreja no campo missionário são únicas.
O privilégio de representar o Salvador Jesus Cristo e sua igreja não pode ser ignorado. Então, eu achei muito bonita essa admoestação, mas também essa confiança que o Senhor tem nos jovens, né? De que o Senhor, ele realmente confia filhos e filhas tão especiais, inclusive famílias, para que os jovens missionários possam ajudar a vir a Ele. E eu sempre levo no meu coração que eu quero ter mais a confiança de Deus do que o amor dele. Porque o amor dele eu já sei que eu tenho. Ele é meu pai. Mas a confiança dele não é qualquer um que tem. Então, os jovens que decidem servir uma missão realmente estão dando uma razão para o Senhor, um voto de confiança do Senhor neles, né? E eu acho isso muito importante. Como que você se sente com essa citação que eu li? Eu me sinto, no caso, muito feliz, por conta que realmente é uma coisa que realmente vai acontecer com a gente. Nós temos que estar preparados, independente das situações ruins, ou das boas também. Porque uma coisa que sempre é falada, os jovens, vocês jovens, que estão se preparando para a missão, uma coisa que vai sempre ser falado para vocês é que nesse período que vocês decidiram que vocês vão servir missão, vão surgir muitas coisas na vida de vocês. E muitas coisas mesmo. Tanto coisas boas quanto coisas ruins. Coisas que podem te atrapalhar de seguir com o propósito que nós temos de enviar e entregar a palavra de Deus para as outras pessoas. Vão surgir oportunidades de emprego, vão surgir vagas de uma faculdade que você almeja muito, vai surgir uma namoradinha, uma menina que você gosta. Então, fique esperto. Isso são coisas que vão surgir na sua vida, principalmente nesse período que você vai ter tomado a escolha correta de servir uma missão. Então, é só ficar atento. Muito bom, muito obrigada pelo seu testemunho, pela sua chamada de atenção, com muito amor. E nós queremos finalizar esse podcast te agradecendo, de verdade, Fabrício, pelo seu tempo e pelo desejo de servir uma missão. Eu não tenho dúvida de que você será um missionário excelente e de que você vai ajudar muitas pessoas, independente de onde você seja chamado para servir. E realmente eu sei que o Senhor está muito feliz também com a sua decisão. E com a decisão de muitos outros jovens que estão nos assistindo e que realmente querem servir e participar dessa obra. Eu costumo dizer que se não fosse a missão, eu não seria membro da igreja hoje. E eu não teria nada do que eu tenho agora. Né? Eu não teria paz, eu não teria esperança, eu não teria uma família eterna, né? Então, a missão, ela me fez entender quem eu era mais ainda. E me fez entender a minha responsabilidade como discípula de Jesus Cristo por toda a minha vida. Porque a plaqueta não tá no meu peito mais. Não aqui, né? Mas tá no meu coração. E eu sei que eu sou uma eterna missionária e eu sou muito grata por isso. Eu tenho um converso, o Daniel, e ele sempre que eu converso com ele me manda uma mensagem e ele fala: muito obrigada por você e pela irmã Ana Menezes, porque vocês foram os anjos que mudaram a minha vida. Então, esse sentimento... Ai, eu quero chorar. Mas esse sentimento de ter feito tudo que nós podíamos, sendo imperfeitas e tão jovens, é muito gostoso, sabe? Saber que o Senhor, ele usa pessoas imperfeitas como ferramentas perfeitas na mão dele, sabe? Exatamente. Se eu hoje não tivesse servido, se eu não tivesse servido uma missão e se eu me encontrasse com a Camila que serviu uma missão, eu com certeza escolheria servir uma missão. Porque com certeza foi a coisa mais incrível que eu fiz na minha vida. Foi a coisa mais desafiadora também. Mas foi o que me tornou uma discípula melhor do Salvador Jesus Cristo. Foi o que me ajudou a entender um pouco mais do seu amor e entender entender o meu propósito aqui na Terra. Então, o Elder Godoy, em um discurso, ele fala que nós temos que estar dispostos a ser anjos na vida das pessoas. Então, eu tive esse desejo e foi muito gratificante poder servir ao povo de Santa Catarina. E eu não trocaria nada por esse momento. E aos jovens que estão assistindo esse podcast,
Se você tem dúvida do que você precisa fazer ou o que você quer fazer, antes de qualquer coisa, faça uma oração e pergunte a Deus. Peça ajuda dele e depois converse com o seu bispo. Tenho certeza que essas duas coisas vão fazer você... Vai esclarecer a sua mente. E se você tem o desejo de servir uma missão, depois comenta aqui qual foi a sua missão. Se você serviu uma missão, comenta qual foi a sua missão. E se você se preparou para servir uma missão, depois de assistir esse podcast, deixa aqui qual foi a sua missão. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito melhor depois disso. Muito obrigada. Muito obrigada, Fabrício. Eu que muito agradeço pela Camila. oportunidade. Foi muito bom, gostei bastante. E se você é um jovem de 12 a 30 anos e ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreve clicando aqui embaixo e assista os outros vídeos, os outros episódios do Pod Central Jovens. Nós temos conteúdos muito bons de jovens que realmente se esforçam por perseverar e seguir adiante no caminho do Salvador Jesus Cristo, né? E se tornar mais como Ele todos os dias. E é isso. Muito obrigada, Fabrício. Você tem alguma mensagem para deixar para o pessoal? Bom, eu acho que a mensagem que eu posso deixar se você tem vontade de servir missão, vá. Se você não tem ainda, vai se preparando, vai conversando com seu bispo, uma hora Deus vai colocar, vai te dar uma mensagem, assim como fez pra mim, de servir uma missão. É verdade. Então, se você tem o desejo, vai. Se você não tem o desejo, desenvolva o desejo. Exatamente. Basicamente é isso. Brincadeiras à parte, muito obrigada de verdade, pessoal. E é isso, jovens. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Pai Celestial, você foi designado para servir na missão Argentina Buenos Aires.